Estamos de volta com o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Eu recebo para a conversa hoje a superintendente do trabalho artesanal, Sutaco, não é? A Soninha Frazini. Soninha, nós estamos falando então da questão do PPS, né? O PPS tem esse processo de transformação. Inclusive, que faz parte do PPS, imagino que também, se não fosse um amigo, é seu conhecido, mas é um amigo querido meu, que é o Juma. O Juma, e que faz parte, enfim, sempre me comunico com ele. E que modificação, essa modificação acontecendo, né, de uma junção com o DEM, você fazendo parte, quer dizer, você obrigatoriamente sairia? Acho que sim. Mas por quê? Mas aí sua saída é porque você discrimina o DEM? Não, de jeito nenhum. Não. Eu acho lamentável que um presidente da República tenha defendido que o partido fosse extirpado. É um partido legitimamente constituído que defende um ideário liberal ou neoliberal na economia, ao mesmo tempo, de modo geral, defende posições mais conservadoras em outros aspectos, porque no Brasil a gente tem essa coisa da direita e associar a direita ao conservadorismo, quando não uma coisa reacionária, e o liberal tem outro significado, mas enfim. Mas aí, nesse caso, o seu conflito com o DEM, se houver, é na questão, na parte liberal ou na parte conservadora? As duas. Você pode Porque eu explicar? do ponto de vista da economia, eu não tenho uma postura de liberalismo, essa coisa de deixar o mercado que se regule com a menor interferência possível do Estado. Meu candidato a presidente olhava assim, enviesado, por exemplo, para essa tal autonomia do Banco Central, porque ele acredita que o Banco Central faz parte, né, de um tripé de governo para comandar a economia, né? Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Central. Então, eu defendo uma posição de Estado, um Estado mais forte, não mais gordo, não mais inchado, não mais consumidor e gastador, mas um Estado que regulamenta, que regula, que fiscaliza, que determina. E o DEM, não, tem uma visão mais do liberalismo econômico, né? Não se mete na minha vida, me cobra menos imposto, deixa que eu me viro. E não que eu também acho que a carga tributária não seja totalmente distorcida, enfim. E do ponto de vista das outras pautas, das pautas de comportamento, como normalmente elas são chamadas, eu tenho a posição contrária também, né? Eu defendo a legalização da produção e do comércio de maconha, eu defendo a descriminalização do aborto. Calma. Eu sei que você já tinha declarado que você usou maconha. Você usa ainda? Não. De onde tira esse seu conceito de uma legalização de uma droga que faz tanto mal e, na verdade, é a porta de entrada para todas as outras? O conceito de porta de entrada é um pouco de senso comum, assim, pelo fato de que quem fuma, quem cheira cocaína, quem usa uma outra droga que tem um efeito mais forte, que tem um risco de dependência maior e uma incidência maior de dependência, passou antes pela maconha. Mas não porque, depois de ter fumado maconha, naturalmente você fala, agora eu quero outra coisa mais forte, eu quero a cocaína. São drogas muito diferentes, mas a maconha, de um modo geral, tem um volume de produção, tem um custo menor do que outras, né? Então, é como dizer assim, não, a salada leva ao churrasco. Então, quem come churrasco, come porque gosta. A salada vem antes por uma outra razão. Mas o fato é que é uma substância muito consumida, que gera muito dinheiro para quem planta, quem vende. Quem planta e quem vende, hoje, pelo sistema que foi estabelecido lá no começo do século passado, está fora da lei. É o bandido. Os bandidos têm o monopólio da produção e do comércio de maconha, que nenhum país do planeta conseguiu erradicar a plantação, o comércio, isso ao longo da história da humanidade. Então, deixamos essa atividade muito lucrativa, muito poderosa para a bandidagem. Então, por isso que eu defendo não simplesmente a descriminalização, porque quando você descriminaliza, você diz, tá bom, não é mais crime. Mas você também não regulamenta, você não impõe a regra. Quando você legaliza uma atividade, você traz essa atividade, que hoje quem faz a lei são os bandidos, não é mesmo? Você traz essa atividade para o mundo da legalidade, para o mundo das regras.
pode plantar aqui, não pode plantar aqui, pode vender assim, não pode vender assim, tem de passar ali pelo controle do Inmetro da Anvisa para ver se isso é o que diz que é ou se está misturado tudo aí que não é. E você não pode vender para menor de idade, não pode vender na padaria, não pode vender no supermercado. Aí se nós seguimos essa sua linha de raciocínio, especialmente essa final aí, a bebida também é proibida e ela não é permitida vender na padaria. E os menores de 18 anos, todos têm acesso. O cigarro, por assim dizer, uma droga já menor, também é proibida para 18 anos, todo mundo vende. Então, se seguir essa linha aí, apesar dela ser regulamentada, apesar das proibições que possam vir a ter e das limitações que também possam vir a ter, todos vão ter acesso, todos vão usar, porque lamentavelmente os nossos governos, seja eles quais sejam, forem, eles não têm esse poder de fiscalização. De todo modo, hoje, qualquer um que queira tem acesso, assim como o menor de idade, felizmente, graças a Deus, nem todos os menores querem beber. Mas os que querem sabem onde vão conseguir a sua bebida, porque o nosso controle é muito frouxo, eu concordo com você. Mas hoje também, quem quiser comprar maconha vai descobrir muito fácil onde compra. E ele só vai ter uma alternativa para comprar. Dos bandidos, da criminalidade. É para eles que vai o dinheiro e eles vão comprar armas para se defender. Você defende, no caso, a legalização do uso da maconha para que o Estado, inclusive, possa controlar melhor? Inclusive, não, para que o Estado possa controlar melhor, porque hoje ele não controla, ele combate com armas. Esse combate, você diria que dá certo, que é bem sucedido? As pessoas morrem no tiroteio, morrem com a opressão, com a violência do tráfico e da troca de tiros do combate ao tráfico. E o tráfico que tem muito poder de corrupção, inclusive, quer dizer, uma parte combate o tráfico, outra parte cobra a sua mesada. Protege. O álcool é um flagelo, mas se todo o álcool fosse criminalizado e passado para a clandestinidade, eu tenho a convicção de que seria pior. Então, hoje você tem uma produção de álcool que é legalizada, regulamentada, sujeita a inspeções, e aí você tem o desvio que sempre vai ter. Em qualquer atividade humana sempre vai ter a fraude, sempre vai ter o desvio, a picaretagem. Tem sujeito que passa por todos os testes para produzir uma cachaça com selo, uma cerveja de qualidade e tal, e tem o cara que vende aquilo que ele chama de vinho e que é puro álcool com um perfuminho de uva. Então, sempre tem o desvio, mas se você pode se dedicar a combater só o desvio e olhar para aquela atividade legalizada, se ela funciona direito, você gasta menos energia e você tem essa alternativa para quem é maior de idade, dono das suas decisões, fazer uso. Hoje você não usa porque é ilegal? Você tem uma consciência? Também. Ou porque... Por duas razões. Uma porque, mesmo nunca tendo tido coragem de dar o meu dinheiro para comprar maconha, meu dinheiro era muito sofrido, muito suado, muito contado, e eu não conseguiria comprar algo tão supérfluo assim. Então, é muito fácil você ter acesso à maconha de alguém, compartilhando, né? Mesmo assim, não fui eu que dei o dinheiro, mas alguém deu, meus amigos deram, e esse dinheiro foi para aqueles caras que com esse dinheiro fazem tanta barbaridade. Oprimem, matam, guerreiam pelo ponto de vendas, cobram dívidas à base de muita violência. E a violência dos comerciantes ilegais de droga é muito, muito além da compra e venda de droga, simplesmente, né? Aquele controle, aquela coisa de transformar uma região em zona fortificada, e eles controlam o acesso de tudo, do caminhão de gás, do carro de polícia, da ambulância, de tudo. Então, aquilo que eu estava fumando tinha dado dinheiro para essa bandidagem, que é tão violenta, que causa tanta desgraça. Então isso, eu que tenho toda a noção de cadeia produtiva, eu quero saber se isso aqui não foi feito com mão de obra escrava da fazenda, não sei. Como é que eu podia fazer parte do consumo disso, que tem uma cadeia produtiva tão contaminada por violência? Então esse foi um ponto. E outro ponto foi que, pelo efeito mesmo da maconha, isso ia contra o meu esforço de fazer uma meditação budista que me tornasse cada vez mais concentrada e serena, porque o efeito é de dispersão total, né? Então, eu por essas duas razões, assim, e a primeira também é budista, né? Eu faço um voto de não causar mal a nenhum ser. E aí, por eu fumar maconha, eu estou ali dando a minha contribuição, né, para a violência lá na ponta.
Então eu parei sem maior, mas sem a menor dificuldade. Você acha que esse tipo de opinião tem prejudicado, no caso, as suas campanhas majoritárias ou não? Até certo ponto, sim, porque algumas pessoas já não querem nem ouvir o resto que eu tenha para dizer a partir dessa primeira informação. Tipo, é aquela da maconha? Próximo, por favor. Então, claro que pode ter um impacto, mas é como tudo mais na política. Se você deixa de dizer, defender aquilo que você acredita e que não é supérfluo, para mim isso não é supérfluo, isso é muito importante. Eu realmente acredito que nós fracassamos violentamente em tentar proteger a saúde das pessoas combatendo o uso de maconha com armas. Assim, a maconha não faz tão mal quanto o tiroteio tem feito. Você tem filhos? Tenho. Quantos? 3. Idades? 27, 24 e 14. Nossa, 27? Tão jovem. Olha, tem muito mais, então não saia e nem vira a página. Nós voltamos no próximo bloco com Soninha Francini, uma conversa aqui no Jogo do Poder de São Paulo. Até daqui a pouco.